ainda tem muita coisa pra eu falar assim, sabe? Que as minhas amigas já estão cansadas de ouvir, que eu já repeti 1000 vezes, mas ainda assim existe essa necessidade de falar, né? E às vezes o que eu tô querendo falar é exatamente isso que você tá passando, querendo entender aí. Às vezes exatamente isso que você tá procurando alguém que fale, eu tô procurando alguém que ouça, sabe? E eu quero ser de fato realmente esse canal, sabe? De levar as minhas histórias, de levar as minhas experiências, de levar tudo que eu já vivi, já passei, já mudei, já transformei, já bati a cara, já me ferrei. E compartilhar essas minhas experiências, meus aprendizados, as minhas vivências, as minhas histórias, as minhas lições, né? As minhas lições. E é isso que eu quero passar pro povo. É isso que eu quero passar para vocês. Então, assim, às vezes você tem tanta coisa para falar, mas não tem ninguém para ouvir. Então eu tô aqui para falar para quem tá precisando ouvir e para quem também tá precisando falar, porque de repente eu falo exatamente aquilo que você tá passando por aí. E aí vai te ajudar, né? Vai te ajudar a aliviar, vai ajudar para mim também, porque eu tô querendo muito falar, né? Todas as minhas amigas já ouviram, já cansaram de ouvir. Então eu tô aqui pra falar pra mais gente. Vamos ver até onde vai. Às vezes, pode ser que você tenha muita coisa aí pra falar, mas nesse momento não tem quem te ouça, né? Não tem quem para quem falar, quem vai te ouvir. E aí é nesse momento que talvez eu fale exatamente o que você tá passando. Aí você sente meio representado, sabe? Tipo, ela falou, me identifiquei com ela de tabela. E aí, talvez você me ouvindo seja até mais fácil. Seja até mais fácil de você passar por isso aí que você está passando. Então, essa é a ideia desse podcast, essa é a ideia desse canal, trazer as minhas experiências, as minhas lições, da minha história de vida, baseada em quê, meu povo? Baseada na minha história de vida, né? Naquilo que eu passei, naquilo de lição que eu tirei. Vem cá, gente, eu me peguei muito esses dias conversando com amigas, com o meu marido, em alguns lugares até dei uma pesquisada sobre isso, e é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês hoje, né? Eu pesquisei sobre esse tema porque é uma coisa que eu tenho aplicado muito pra mim e tem dado muito certo, tá funcionando. E dica boa, gente, é aquela, né? Dica boa é dica compartilhada. Então, assim, eu estou aplicando um conceito que é o só faz. Meu, seja lá o que for que você queira fazer aí nesse momento, que a gente não vai interferir no livre-arbítrio de ninguém e também não vai interferir nos direitos humanos de ninguém, seja qual for essa ideia que você tem aí, esse desejo, meu, só faz. Só faz. Às vezes, a gente tem uma ideia e tem um... Como é que eu vou explicar isso pra vocês? Às vezes, a gente tem uma voz interna muito crítica. Ela é muito crítica. Às vezes, a gente tem essa vozinha interna e essa voz interna, ela interfere muito na nossa vida, naquilo que a gente vai falar. E normalmente essa vozinha, ela não fala coisas boas na maioria das vezes. Por exemplo, ai, hoje eu não quero ir pra academia, mano, uma preguiça, putz, não quero ir pra academia, preguiça. Meu, não pensa nisso. Só levanta e faz, né? O só faz é justamente para isso, para você levantar, para você agir, para você ressignificar e mandar aquela vozinha chata do caralho que está na sua mente calar a boca. Ninguém chamou ela aqui. E aí,
Ai, Brasil, olha, meus ouvintes queridos, e aí? Eu até comentei isso com a minha psicóloga porque eu achei que talvez. Falei, será que agora ela vai querer me internar? Porque, gente, parecia uma coisa. é, Parecia não, foi uma coisa muito diferente pra mim perceber que eu fazia isso, sabe? Porque era natural pra mim. Isso eu sempre fiz assim. Normalmente, a gente precisa estar num estado. A gente sempre ora, né? Ora muito, ora muito, ora muito. E a gente esquece de um lance que é orar e vigiar, viu, linda? Orai e vigiai, porque senão, né? Aquela vai sumir. Alguma coisa vai acontecer que você vai falar, ué, mas estava aqui agora. Por quê? Porque você não vigiai, né? E por que eu tô falando isso? Porque quando você tá no momento presente, você tá se policiando para ficar mais atento, mais atenta, mais no momento presente ali mesmo, sabe? De comer aquela refeição, de estar aqui gravando podcast, gravando em outros formatos, em outras redes. Eu tô gravando pelo computador, eu tô gravando pelo celular, eu tô gravando o áudio pro podcast para estar o quê? Um convite de que eu esteja aqui, ó, 100% presente, fazendo isso, gravando isso, sem me preocupar com o barulho lá de fora, se o vizinho tá cortando a grama, se tem um cachorro latindo, não, porque eu tô presente aqui. E normalmente quando você está entrando neste estado para fazer qualquer coisa, seja lá qual ela seja, normalmente vem uma vozinha e fala isso. Ai, não, a gente faz depois. Ai, mas será agora? Será que a gente está pronto para isso? Ai, mas tá chovendo. Sabe, essa vozinha, e gente, eu fui pesquisar, fui estudar, né, enfim. Aí os buscadores, né? Eu tô sempre buscando alguma coisa em algum lugar. E eu vi um filósofo, não, né? Parece que é um psicólogo. Deixa eu procurar aqui. É um psicólogo pragmático. William James. E aí eu vi ver que o William James, ele tem uma ideia, né? Um conceito de que de guê, é de guê. Ai, ó. William James foi um filósofo e psicólogo americano e o primeiro intelectual a oferecer um curso de psicologia nos Estados Unidos. E a teoria do William James, ele postula que as emoções, chique, né? Postula, são os resultados das percepções das reações físicas do corpo a um estímulo, e não o contrário. Como assim? Um estímulo emocional no ambiente causa uma resposta física, como por exemplo, o aumento dos meus batimentos cardíacos, a reação de lutar, de fugir, de chorar, de rir, mas isso só foi acionado por uma sensação, por uma emoção, seja a sensação de raiva, a sensação de medo, a sensação, a emoção da alegria, da felicidade, sabe? Então, gerou o choro por causa dessa emoção. Você não foge porque você tá com medo, mas sente medo porque foge. Por quê? Porque o corpo reage primeiro e o cérebro interpreta essa reação física depois, como a emoção do medo. Entendeu? Eu vou explicar. Calma. Você tem uma ação primeiro e o cérebro processa depois no caminho. Sabe? Tipo, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Por que a gente tá correndo? Calma aí. Quando você percebe isso, essa ação, essa emoção, esse sentimento, ela aconteceu no decorrer daquele medo, daquela alegria, daquela felicidade naquele correr. E é exatamente isso que eu quero trazer do conceito do só faz. Por quê? Só faz. Ai, mas eu tô sem vontade. Não, só faz. Porque durante o caminho, durante o processo, isso vai te dar um gás, vai te dar um, sabe, vai acontecer. E eu vou dar exemplos assim, ó, por exemplo. Às vezes você tá, naquela bad, sabe, tá meio chateado, puta, ai, não quero encontrar com ninguém, não quero encontrar com os meus amigos, mas você sabe que quando você encontra com seus amigos, isso é muito legal. Você sabe que quando você tá com aquela amiga que tem aquela fofoca, você toma aquele vinho, faz aquele... Você sabe que isso te recarrega, isso é legal. Mas você fica alimentando esta vozinha que tá falando pra você, mas eu não quero ir,
Ai, mas vai ser chato. E aí, eu tenho uma forma muito, ai gente, maluca, né? Que eu até comentei com a minha psicóloga, que eu tava falando pra vocês, que é para facilitar, não dar palanque pra essa querida dessa vozinha, para não dar ibope pra essa querida, o que eu faço? Eu imagino esta vozinha como ela seria. Imagina essa vozinha aí na tua cabeça, que fica te falando só que você não vai conseguir, que você tá com preguiça, que você tem que ficar dentro de casa, que eu não vou encontrar com aquele meu amigo, amanhã a gente vai na academia. Imagina essa vozinha, como ela seria? Eu não imagino ela alegre, feliz, saltitante, colorida. Gente, pra mim ela tá sem... Sabe a tristeza? Um pouquinho mais mórbida. Juro pra vocês, pra mim, a minha, vou contar pra vocês como vem a minha. Essa vozinha, quando ela tá chegando, ela vem se arrastando assim, sabe? Cansada. Com uma roupa preta, meio roxo, meio amassada, meio... Por que essas cores? Não sei. Eu imagino ela assim, imaginação, né? De cada um. E aí eu imagino ela vindo assim, se arrastando, sabe? Meio Ravena, mas com umas olheiras assim, meio curvada, de tanto que tá deitado na cama, no computador, vem se arrastando. Que é? Você vai sair? Ah, não vai agora não. Você vai pra academia? Não tem um peso, uma preguiça, um arrasto. E quando eu vejo que essa voz, essa energia, essa pessoa, esse negócio tá chegando, eu falo, querida, quem te chamou aqui? Calha tua boca. Oh, chatice. E, gente, parece papo de maluco, eu sei, Brasil. Bom mesmo são os loucos. Bom mesmo são os loucos. Porque quando eu comecei a fazer isso, de imaginar, agora, brincadeiras à parte, quando eu comecei a fazer esse exercício de imaginar essa vozinha, pô, porque ela não me ajuda em nada. Ela não me ajuda em nada, sabe? Ela não agrega em nada. Toda vez que ela vem, ela me priva de algo. Não faça isso, não vai lá, não fala com fulano. Você não sabe o que vai acontecer, fica aqui que é seguro. E aí que é um, um problema, né? Porque você fica evitando de viver. Você está evitando de viver quando você dá atenção para essa vozinha. Porque ela te traz um evitar coisas, evitar festas, evitar pessoas. Ela te paralisa. Você entra numa procrastinação. Tudo por causa dessa vozinha interna, sabe? E falei pra vocês que eu tava pesquisando sobre esse tema, e tem um outro psicólogo, é o Steven Haynes, não sei se é assim que se fala, de personificar, ele traz esse conceito, é o Steven Haynes, da ACT, é o criador da terapia de aceitação e compromisso. E ele, né, é professor nas universidades e faz as pesquisas sobre isso. Ele tem a teoria de que você precisa de uma referência. E ele fala sobre essa abordagem de você personificar os seus pensamentos. E foi assim que eu me livrei da internação. Brincadeira! E foi nesse ponto que a minha psicóloga falou assim, ai, tem mais psicólogos envolvidos. Ela não está maluca, porque, como eu disse lá na minha bio do Instagram, eu enlouqueci e houveram sinais. Vamos falar aqui, né? Mas, gente, quando eu vi, eu ainda estou estudando, estou dando uma lida sobre isso, porque eu achei muito interessante, porque quando você personifica este pensamento, fica muito mais fácil a gente entender. E aqui, a gente vai... Eu vou te dar um exemplo que talvez você viva aí na pele, sabe? Por exemplo, e eu vou usar eu mesma. Porque, Brasil, se eu tô falando isso aqui pra vocês, é porque eu já passei muita coisa aí na pele, tá entendendo? Tem uma
bagagem, tem uma história, tem uma bagagem. Mas aí, ó, eu me peguei o quê? Eu percebi que eu fico adiando o meu curso. Tem um curso que eu faço e olha como é contraditório. Eu amo esse curso. A didática dos professores são incríveis, assim, eles são maravilhosos, explicam muito bem, de forma fácil, eles têm a didática. É um curso que eu já tô há um tempo fazendo, sabe? Eu tô sempre me envolta, eu tô sempre acompanhando nas redes sociais, eu sei o que estão falando, o que tá fazendo. Eu tô ali naquela comunidade, naquele negócio, mas eu sei fazer, às vezes ainda faço os exercícios, as coisas e tal, assim, com prazer, mas na hora de acessar a plataforma e de fato fazer o curso, ver o que está sendo dito no meu tempo, no meu modelo, naquela aula, aquilo que eu quero ver agora e tal, eu adio porque aquele curso tem muitas partes técnicas. Ele tem muitas partes técnicas que são muito chatas. São maçantes, porque, sabe aquele negócio? Tá. E eu não tenho muito um lance. Mas aí o que aconteceu? Sempre vem essa querida se arrastando da vozinha e fala assim, deixa pra fazer depois. É muito chato, eu vou fazer quando eu estiver me sentindo melhor. Eu vou fazer quando eu tiver... eu vou tomar um banho primeiro pra acordar, né? E aí eu venho e faço. E aí eu venho e faço. E aí você deixou pra amanhã. Amanhã você não fez porque apareceu outra coisa. E aí quando você até pensa em fazer aquele negócio, aí vem alguma coisa que te distrai muito facilmente. E tudo começou com a querida da vozinha. Ela é inata do seu cérebro. Porque também faz parte de você, também faz parte do seu cérebro, também faz parte da sua forma cognitiva de pensar, ter um certo mecanismo de ação e de defesa. E aí a gente tem, né, as barreiras do ego que até certo ponto são feitas para nos proteger, são feitas para a gente viver nessa matéria, né, viver na 3D, para ter sim um pouquinho de, um eguinho ali, desde que, sabe, desde que isso não vá criando proporções que você não vai conseguir administrar depois. Você não vai conseguir administrar depois. Ou é aquele lance, quanto mais tarde você desce deste ponto, quanto mais tarde você desce nessa viagem que você está fazendo, da vida, né? Quanto mais longe você desce, mais cara vai ficar a sua passagem de volta. Como assim, Nai? Quanto mais eu adio uma situação, mais isso vai me custar. E trazendo para o conceito da viagem, pensa assim. Puta, eu tô indo, sei lá, para Ilhabela. E eu não sei o que aconteceu no caminho, que eu peguei uma rota completamente errada e tô indo sentindo Minas Gerais. Pode acontecer. E aí, o GPS tem uma frase que eu acho muito, muito icônica, acho que arrasaram aí, que é recalculando a rota. Recalculando a rota. Guarda essa informação que eu quero voltar aqui. E aí, quando você percebe que você falou, mas eu tava indo pra Ilhabela, agora eu tô parando em Minas. Peraí, o que tá acontecendo? E você para o seu carro no local seguro e o motorista avisa, fala, putz, eu peguei, mano, a rua errada, a estrada errada, o ônibus errado, eu preciso descer. Se você desce ali e volta, tem um custo, tem um valor. Agora, se você chega até Minas, porque você ficou com vergonha de falar, você ficou com vergonha de pedir para descer, você ignorou o GPS, recalculou na rota, falei, agora que eu já tô indo para Minas, eu vou para Minas mesmo, e você realmente quer ir para Ilhabela, para você fazer essa volta Minas e Ilhabela, vai custar o dobro do percurso. Vai te custar um valor. E assim como a frase, assim como o GPS, recalcule a rota. Recalcule a rota. Veja que ele não cancela a viagem. Ele não dá um chilique e fala, pelo amor de Deus, você errou, desliga esse carro, você é um burro. Ele fala, recalculando a rota, simples e natural.
Porque é simples, é natural. Mas lembra que eu falei que quanto mais a gente vai dando atenção e palanque para essa vozinha, vai criando barreiras e resistências que depois a gente não vai conseguir lidar? A gente vai conseguir lidar. Você vai conseguir lidar. Só que vai custar muito mais. Vai ser mais doloroso, vai ser mais cansativo. E aí, você vai ter que lembrar daquela vagabunda, daquela vozinha. Olha aí! Imaginando ela agora, não é mais fácil? Imaginando aquela pessoinha chegando inconveniente dessa vozinha, foi ela que falou lá atrás o negócio que você deu atenção e foi se embolando, foi se enrolando, e toda vez que ela fala com você, você alimenta. É por isso que você tá aí. É por isso que você tá aí. Porque você tá dando atenção para a vozinha errada. Essa voz da autocrítica, ela é muito crítica. E aqui, eu acredito muito que ela é muito crítica com a gente, porque é a nossa voz crítica sobre nós mesmos. Você sabe todos os seus podres, os seus segredos, os seus medos, os seus anseios, os seus desejos mais sórdidos. Você sabe. E aí fica muito mais fácil de ser ainda mais duro e crítico com você mesmo. Ora. É uma ironia, não é uma ironia? E aí, quando eu me dei por mim com esse meu curso, eu comecei a imaginar essa vozinha e falar, meu, para de ser chata, velho, eu não te chamei. E aí lá no fundinho, você vai, em algum momento, quando você vai calando, porque, meu, é uma energia densa que vem, cara. Eu não quero isso perto de mim, você quer? Sabe, para que a gente tá alimentando essa querida, se a gente pode alimentar uma outra voz querida que fala, vai lá, tenta. Vai lá, você consegue. E se a gente fizer só hoje para ver como é que é? E se eu fizer isso bem feito, no meu melhor, só hoje? Só para eu ver como é que é. Por que a gente não alimenta essa voz? Ora, sabe aquelas vilãs da Disney? E aí, essa outra vozinha, ela vai virar e vai falar assim também, vai lá, só faz. E eu vou dar mais um exemplo para vocês entenderem. Hoje, agora, aqui, gravando esse vídeo, gravando o meu podcast, eu pensei, será? Ai, tem que ligar o computador, tem que ligar a câmera, tem que ligar o celular, tem que preparar isso, preparar aquilo, ligar na tomada. Ai, amanhã eu gravo. Só que dessa vez essa querida tentou o quê? Já que ela percebeu que quando ela tá chegando eu já mando ela pra lá, ela se aprimorou. Ela trocou de roupa. Ela trocou de roupa, trocou de cor de roupa e mudou completamente a energia dela. Percebeu? É. Porque dessa vez ela já falou, ai, deixa pra lá, e ela já tava aqui. Eu nem percebi ela chegando. E isso é uma das coisas mais incríveis de exemplo que o nosso cérebro é capaz de fazer. Se ele consegue adaptar aquela energia densa, negativa, de não vai, não faz, você não consegue, ai, vamos fazer amanhã, pô, tô com preguiça. Então, se ela consegue se adaptar aqui pra já estar aqui falando na minha orelha, amanhã você faz, existe uma outra vozinha que vai falar assim, só faz. Só faz. E é assim eu tô gravando esse vídeo aqui. Eu falei pra você que essas minhas experiências, essas minhas vivências, essas lições que eu tenho tomado da vida, do autoconhecimento, num geral, do despertar, da espiritualidade, é justamente sobre isso, para te ajudar. E aí é uma decisão e é uma escolha sua de qual vozinha você vai ouvir.
E às vezes não vai ser tão fácil. Por quê? Porque essa outra vozinha de que não vai, não faz, você não consegue, deixa para amanhã, depois a gente faz, ela tá muito bem alimentada. Ela é um pouco mais forte que essa outra voz aqui. Mas essa voz aqui é uma decisão, porque se ela consegue trocar de roupa, ela conseguiu trocar essa energia que eu não percebi que ela estava aqui, imagina aqui. Imagina se eu alimentar essa outra vozinha que tá falando, vai lá, só faz. Vê como vai ser, vê como funciona. Olha como já ficou mais fácil. Por isso que para mim, personificar alguns pensamentos, algumas emoções, tem me ajudado muito a passar por muitas situações, para tornar isso ainda mais leve. Porque falando assim, ai, parece muito fácil, né? Eu não ficar só olhando pro problema, só não reclamando. Se fosse assim, eu já tá. Não, não é fácil. Não, não é. É difícil mesmo. É difícil você se desvencilhar. É difícil você se desvencilhar de um comportamento que hoje até parece nato seu, mas não é. Porque lembra que eu falei que você vai construindo coisas que depois você não vai querer, não vai conseguir gerenciar? É a mesma coisa que eu disse agora sobre você alimentar essa voz. Essa voz que ela é muito crítica, ela é muito autocrítica. Ela é muito autocrítica. Só que ela já cresceu tanto, você já construiu uma barreira, um muro tão alto, que agora você está querendo passar e ela tá ali te segurando. Então você vai ter que se fortalecer, você vai ter que se nutrir de outras formas para que você consiga se desvencilhar um pouquinho disso aqui, porque o seu cérebro naturalmente vai falar assim, volta aqui, aqui é confortável. Onde você vai? Não, vamos ficar aqui quietinho. Não vamos lá não. Então, o seu cérebro tem essa capacidade e é um treino. O seu cérebro consegue fazer essa movimentação. É a mesma coisa da academia. Você vai um dia, você tá todo dolorido, você vai 10 dias, você tá todo dolorido, você vai um mês todo dia, você já não sente mais tanta dor e tanto impacto como da primeira vez. Você vai 2 meses, 3 meses, você já tá pegando gosto, já tá aparecendo ali, né? Um ombrinho, uma costinhas, e você vai tomando gosto por talvez ainda ficar em casa quietinho quando você quiser, mas sabendo que você já alimentou a outra também e você foi e fez o que tinha que ser feito. Porque vai chegar lá naquela festa, vai ser muito legal encontrar com os meus amigos. Ainda bem que eu não fiquei sentada no sofá. Foi muito bom estar com vocês. Sabe? Foi muito bom sentar e gravar. Entendeu? E aí, essa outra vozinha, ela precisa ser alimentada. E aí eu fui atrás de como alimentar um pouco mais essa voz e não ceder tanto essa outra sonsa que chega pra me atormentar. E aí, vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando? Faz sentido aí pra vocês? Porque, gente, na minha cabeça, isso é tão claro assim, como eu tô enxergando aqui esse dia lindo de sol. E aí você precisa mudar a sua vibração perante aquilo que você já deu a razão para essa vozinha inconveniente de falar que ela tem razão, você já está concordando com ela. Então você tem que mudar essa vibração. E aí a gente vai voltar lá no Steven e lá no outro psicólogo que eu esqueci o nome, vou olhar aqui, vou ter que colar. No William James, né? Era o William James? Não, era... William James. Eu tô boa de memória, hein? Caramba. Aí a gente volta lá no William James e no Steven pra falar o quê? Só faz. Só faz. Quando você identificar essa vozinha, porque só fazendo é que vai vir a vontade de sair, é só vivendo que se vive. Não tem outro jeito. A vontade vai aparecer no caminho, a alegria vai aparecer no caminho, a alegria, a fome. Quantas vezes você falou, eu tô sem fome, putz, não vou comer agora. Aí chega num lugar, chega uma coisa gostosa, seu amigo ou sua mãe, alguém senta do seu lado comendo uma coisa muito gostosa, você fala, nossa, acho que eu tô com fome agora. Porque o movimento te levou lá.
quando você vence o dia da preguiça da academia, quando você vence o dia da preguiça da academia, quando você chega da academia, você não se sente bem? Até quando você tá mesmo na academia, você já fez o primeiro, o segundo exercício que já deu aquela acordada, aquela despertada no corpo, você fala, nossa, que bom que eu vim. Que bom que eu vim. E essa vibração, eu também... Esse passarinho, eu sempre acho que ele tá gargalhando da minha cara. Não parece que ela tá gargalhando? Eu não sei que passarinho que é esse. Volta, foco. E aí, o que eu fiz? Eu já acessei essa consciência. Eu já entendi o que tá rolando aqui com a minha cabeça, que essas vozes, uma tá falando pra não ir, outra tá falando pra vai, e eu tô ficando aqui no meio, tá ficando um negócio complicado, eu tô na dúvida, eu decidi ter uma ação diferente, uma atitude diferente, ouvir uma voz diferente, só pra ver se pelo menos, só dessa vez, só agora, eu tenho um resultado diferente. E eu só vou conseguir saber isso fazendo. Eu sempre falo que eu gosto das primeiras vezes, a experiência da primeira vez, porque ela é única. Toda experiência é única, né? Mas isso aí é para outro rolê. Mas a primeira vez, eu acredito que só ela consegue carregar a nossa primeira vez, o nosso primeiro porre, o nosso primeiro amor. Eu aposto que você pensou em sensações muito intensas de alguma coisa e só a primeira vez consegue proporcionar isso. E pra mim, ela tá bem frequentemente alinhada com o só faz. Só faz o quê? Aquilo que você tá sentindo de fazer, de falar, de estudar, de comunicar, de desenhar, de pintar, de sair de TI e vir pra internet trabalhar com o mundo místico. A espiritualidade, que foi, né? Realmente isso que aconteceu comigo. Então vai chegar um momento que você só vai ter que fazer a única coisa que é só fazer. Você tem tudo. Só faz. Então, para me ajudar... Ai, a Bob Blair das ideias, né? Sabe o Tais? É isso. Para me ajudar, mais uma vez, eu personifiquei essa outra vozinha para dar, né, uma igualdade nessa competição, para eu pelo menos saber com quem eu tô falando, né, que eu não tô maluca. Então o que eu fiz? Eu comecei a mudar a minha vibração, porque eu percebi que toda vez que eu vinha fazer o meu curso, essa vozinha estava acompanhada, disfarçada. Ah, eu vou deixar por último. Ah, eu vou começar depois do banho porque tá renovada. Ah, eu vou comer primeiro, que aí eu foco sem interrupções, sem barriga roncando. Ah, eu vou pra academia primeiro, quando eu chegar já vou estar endorfinada, aí eu sento pra fazer a aula. Isso foi passando, isso foi passando, isso foi passando. E, gente, sei lá por quanto tempo eu não fiz o curso. Simples assim. Olha a procrastinação aí. Falei no começo do episódio, falei? Essa vozinha, ela normalmente, ela não vai te levar para um lugar legal, para um lugar que você cresça, para um lugar que você expanda, para um lugar que você viva, sabe? Ela sempre vai te anulando. É igualzinho Divertidamente. É igualzinho, gente. Às vezes eu falo assim pra minha terapeuta, abre um... Vocês vão ter que acompanhar aqui, galera. Vocês estão acompanhando? Ó, presta atenção. Às vezes eu falo pra minha terapeuta assim, como é que tá? Tá tudo bem? Aí eu encosto assim e falo, olha, hoje todos os meus divertidamente estão dançando cancan em cima da mesa de controle e eu não sei onde desliga. Juro! Eu aposto que você imaginou, mesmo com um minuto, um segundo, se você já assistiu Divertidamente, você imaginou eles dançando cancan na mesa. Eu sei que imaginou. E se você imaginou, você consegue ter essa ideia da personificação desses pensamentos, dessas vozinhas que você tá dando voz. Por quê? Toda vez que agora eu chego na minha mesa para fazer o curso, vem cá. Eu estou fazendo o curso agora direitinho, bonitinho. Tenho uma dúvida, eu vou lá, pego a informação que eu quero, mas todo dia eu fiz o compromisso
de ver isso e de estudar e de fazer o meu curso, porque em algum momento eu vou terminar. Só faz o que hoje? Hoje eu tenho 10 minutos, só faz esses 10 minutos. Hoje eu tenho 1 hora, arrasou, só faz. Puta, mas hoje... Shhh, cala a boca. Alimenta a outra. E aí, quando eu percebi que isso estava rolando muito frequentemente, o que eu fiz? Eu já ressignifico agora, assim que eu passo pela minha mesa e faço assim, ah, eu vou fazer meu curso. Sim, eu vou fazer meu curso agora. Ah, shh, cala a boca. Eu não te chamei, inconveniente, vai pra lá. Vem cá você, querida. Vem cá você que é boa, senta aqui do meu lado. Vamos só fazer esse curso aqui agora. Vamos só gravar esse vídeo aqui agora. Vamos só falar essa informação aqui agora, só faz. E aí, com o tempo, eu consegui ressignificar, né, essa vozinha. Tipo, por quê? O curso é chato? Não. É uma parte do processo que talvez não me agrade tanto, mas ela precisa ser feita. Essa aula do meu curso é inconveniente pra mim, porque eu não gosto, porque ela é muito técnica. Tudo bem, mas pra você, se você quer concluir esse curso, você vai ter que fazer essa etapa. Então só faz. E aí, conforme eu fui trazendo isso, personificando, uma outra coisa que aconteceu essa semana, por exemplo, um amigo meu, queridíssimo, me falou, ai, tô fazendo um projeto aqui e tal, papapá, grava isso aqui pra mim, que eu tô precisando de uma dublagem. Imediatamente a vozinha apareceu e falou assim, shh, não grava não, ai, nada a ver, vai ficar parecendo artista agora. Aí eu falei, gente, às vezes eu olho mesmo e falo assim, quem te chamou? Cala a boca, menina chata. Só faz. Sentei. Eu nem mudei a posição que eu tava, sabe? Eu só gravei e mandei. Aí ele me manda assim, eu sabia que você ia arrasar, gata. Às vezes, quando você alimenta essa vozinha do só faz, esquece o medo, a angústia, a ansiedade. Quando você alimenta essa vozinha do só faz, vem aquela sensação de falar, arrasei, cara, fui boa demais. Pô, simples assim. E quando você tem esse pequeno reconhecimento, essa pequena vozinha agradável que te fez, que te deu esse impulso de ir lá só fazer, é exatamente o que os psicólogos falam. Ah, essa emoção, ela vai acontecer, mas ela precisa de uma ação antes. Trazendo em outras palavras, querido, faz a sua parte. Faz a sua parte que esse aqui vai acontecer. Você tá reclamando antes de fazer. Você tá reclamando antes de ir lá. Vai lá, muda essa vibração. Muda esse estado. Faz acontecer o negócio. Porque isso vai mexer diretamente no seu senso de recompensa, na sua noradrenalina. Pode pesquisar, isso é real, galera. Confia em mim. Confia em mim. Porque você vai se sentir recompensado por algo bom que você fez. E aí você começa a moldar, a mudar a sua vibração, a treinar o seu cérebro para que você comece a se encaixar por uma outra vibração que automaticamente vai te trazer mais alegria, mais realização. Quer ver? Tá duvidando? Quando eu fui pra academia só hoje, e você tá fazendo esse só hoje há 20 dias, reduzindo aí uma caloria, você vai emagrecer porque você tá indo pra academia todo dia. O resultado desta ação, a consequência desta ação é você perder peso. Ou você ganhar peso, se esse for o seu objetivo. Entendeu? Então, você vai ressignificando, você vai moldando, você vai fazendo. E quando ele mandou assim pra mim, você arrasou, eu falei, caralho, mas foi tão fácil, foi tão bom. Mas eu não queria gravar antes, né? Eu não queria gravar antes, vamos ser sinceros aqui todo mundo. Mas foi bom. Foi bom, porque no final eu me senti bem, me senti feliz. Ajudou uma pessoa querida, muito querida, que de fato estava precisando daquela gravação. Foi bom para todo mundo, olha só. Então, quando você ressignifica essas coisas, às vezes você
ressignificando, mudando a sua vibração, tendo essas pequenas atitudes, às vezes você pode redescobrir ou descobrir algo muito legal, algo novo, algo divertido. Meu exemplo de novo aqui pra vocês. É sério mesmo, gente. Eu odiava academia. Pô, tem 1 ano que eu tô indo pra academia super de boa, tranquilo. Tem dia que eu não consigo ir. Tem dia que eu não consigo realmente ir. E tá tudo bem. Eu não me culpo, me autoflagelo, pego o chicotinho e falo, oh meu Deus, não. Amanhã só faz. Amanhã eu vou pra academia. Porque lembra, a gente tá treinando o cérebro. A gente tá mudando a nossa vibração. Não é uma constante. Não é o volume do celular que a gente... Não, cara, você vai ajustando a frequência, né? Não, esse aqui não deu, esse aqui vai, esse aqui... Nossa, que ruído! Lembra de rádio antigamente? Aliás, hoje se você pegar a música, qualquer vídeo que você vai editar que tenha um áudio, você vai ver várias barrinhas. Sobe voz, diminui voz, entra som, entra barulho. Essas barrinhas não são iguais. É um tereco-teco, não é? Um sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Pronto. E assim você vai alinhando a sua frequência. E, por exemplo, esses dias eu fiz a aula técnica lá do meu curso, eu consegui fazer, precisei aplicar na vida real mesmo para fazer para uma pessoa, e eu falei, parabéns, a minha eu do passado. Se cumprimenta. Quando você dá a mão, pega a sua mão esquerda e fala assim, parabéns, hoje eu venci. Hoje a gente conseguiu fazer. Porque eu não alimentei essa vozinha. Viu só como é? Por isso do orai e vigiai. Vigiai. Querida, vigiai. Eu, hein? Não, vamos lá. A gente tem que fazer esse policiamento. Porque só você, no seu nível de consciência, é que vai poder fazer essa rádio patrulha aí na sua mente. Falar, eu tenho um negócio acontecendo aqui, eu tô querendo mudar isso aqui. Onde é que eu tenho que ir? Qual que é a fonte desse tereco-teco aqui que eu quero mudar? E é lá que você tem que ir. E o primeiro impulso é o quê? Só faz. Não pense em mais nada, só vai e faz. E, gente, tem funcionado tanto pra mim. Ai, tem funcionado muito pra mim. Eu tenho conseguido fazer muito mais coisas sem ficar ruminando essa autocrítica. Eu espero que fique a reflexão aqui pra você. Que você aprenda, né? Que você aprenda, que você treine, que você teste. Nem que você, Mas eu gostaria de compartilhar essa experiência com vocês, o que eu tenho feito para conseguir me policiar um pouco mais na vida diante de muitas coisas que aconteceram dentro do mundo espiritual, dentro do mundo espiritual, fora também. Esse último despertar espiritual, vocês que me conhecem um pouco mais, este é o primeiro vídeo que eu estou gravando aqui para o YouTube. Então, assim, prazer, né? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu me chamo Nai. E essa é literalmente a proposta desse canal. Trazer um pouco de mim, do que eu sou hoje, para vocês. Então, como eu estou sempre mudando, talvez este canal sempre mude também, né? E vamos ver aí onde é que para. Um pouquinho de tarô, um pouquinho de reflexão, um pouquinho de autoconhecimento, um pouquinho de gracinha, porque, né? Eu sou uma pessoa um pouquinho nesse viés, assim, eu gosto da graça, eu gosto da leveza, eu gosto da alegria. Trazer um pouco dos meus incensos, das ervas, do meu conhecimento para vocês. Às vezes você tá aí, como eu disse, né, precisando falar, pelo amor de Deus, para que alguém ouça, ou precisando ouvir algo que faça sentido aqui, e eu tô aqui precisando falar, esperando esses olhos lindos aqui, ó, me ouvir falar. Eu quero trazer também o conceito da minha Vitorinha, porque, depois desse treino todo, depois dessa aplicação, você se dedicou, você conseguiu mudar ali 2 dias, tem que comemorar essa vitória, Brasil. A gente tem que comemorar essa vitorinha. Então, a minha vitorinha da semana foi um amigo, gente, queridíssimo, queridíssimo do audiovisual, me convidar para dublar uma cientista. Eu me senti como?
Muito inteligente. Olha o cabeção. E eu me senti muito dubladora. Gente, e o melhor, o melhor disso é que eu me senti muito bem gravando. Eu me senti muito feliz enviando o áudio pra ele. E depois ele me retornou falando que arrasou, né, gata? Arrasou. Então é isso. Essa é a minha vitória da semana. Gratidão, viu? Gratidão por você ter ouvido esta mente até aqui. Eu espero que tenha feito sentido. Ou não. Ou não. Ou tenha te provocado aí a pensar de uma forma diferente. E obrigada, viu? Muito obrigada por você ter ficado até aqui. E aí, vamos fazer o quê? Curte, comenta, compartilha. Se você gostou dessa ideia, fez sentido para você, me conta aqui nos comentários para eu ir ajustando também a minha frequência aqui. Lembra de agir antes da sua crença. Personifica essa voz, dá uma cara para ela, dá uma roupa, dá alguma coisa que você consiga identificar ela facilmente. Ressignifica essa tarefa chata. Às vezes você pode fazer de outro lugar, de outro jeito, de outra forma. Faz um jeito seu, para que aí sim você consiga ressignificar essa ação, essa atitude, né? Isso aí que você tá sentindo, que tá te impedindo, que tá te bloqueando, e às vezes, nada a ver, sabe? E aí você consegue ressignificar. E o que ajuda muito, e o que vai te ajudar muito a ressignificar essa vozinha autocrítica é você comemorar a sua vitorinha. Comemore a sua vitorinha. Qual a vitorinha você tem para comemorar hoje? Tem que ter uma. Qual a vitorinha? Responde aqui para mim nos comentários. Qual a vitorinha você comemora hoje? Você conseguiu contato daquele crush? Comeu aquela comida que você estava com vontade? Você acordou? Você está respirando? Você está aqui com acesso à internet, tecnologia, ouvindo, vendo este vídeo? Você conseguiu passar naquela prova? Você conseguiu receber teu guia? Ai, que alegria! Comemora! Comemora as vitorinhas. Elas vão te ajudar. Elas são... É como se ela viesse agregada dessa vozinha boa que você tá ouvindo agora do Só Faz. O Só Faz e a Vitorinha, normalmente eles estão, ó, um do lado do outro, ó. É isso. Um beijo. Tchau.